Povo de Deus, a paz do Senhor seja convosco. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, quero trazer uma palavra de Deus que está ali no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra do Senhor dizendo: não vos conformeis com este mundo. Meus irmãos em Cristo Jesus, a gente tem visto coisas aí nas redes sociais, muitas coisas, né? E que muitas vezes quer calar nossa voz. Mas, amados irmãos, cada dia está ficando difícil de pregar a palavra de Deus. Cada dia está ficando difícil de falar sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas querem que a gente engula o pensar, nossos ideais e a palavra do Senhor Jesus. Pregar só o que as pessoas querem ouvir. Eu vi uma situação aí na internet sobre o J.A., né? Ele foi numa delegacia da parte de um homem que estava pregando o evangelho. Aonde, meus irmãos, tem crime em alguém falar de Jesus para outra pessoa. Aonde é crime e é contra a lei brasileira alguém falar de Jesus. Aí a pessoa vai numa delegacia e vai dar parte, fazer um BO contra um cristão que estava falando de Jesus para aquela pessoa. Meus irmãos, um rapaz que foi criado na igreja, um rapaz que ganhou muito dinheiro no mundo gospel, um rapaz que tem sua família cristã, ele não era para agir dessa forma. Mas sabe isso o que é que mostra? Que quer calar nossa voz. Que quer calar e dizer assim, ó, não pregue para as pessoas que são trans, que são gays, porque você está cometendo um crime. Meus irmãos, até onde nós vamos chegar? Será que a igreja vai se calar? Será que o povo de Deus vai se calar? Será que o povo de Deus vai se conformar com este mundo? Ou renovar sua mente, meu irmão? Meus irmãos, não vamos concordar com coisas erradas. Não é crime no Brasil pregar para qualquer tipo de pessoa. Pregar para um macumbeiro, uma prostituta, um feiticeiro, um trans, um gay. Quantas pessoas eu preguei no mundo da prostituição? Eu falei de Jesus para gays. E nem por isso ele foi fazer BO numa delegacia porque falou de Jesus para ele. Olha que mundo nós estamos chegando. Olha que tempos difíceis, como disse Paulo, que essas pessoas têm uma doença no ouvido, comichão nos ouvidos, que jamais iria querer ouvir a palavra de Deus. Isso é muito triste. Um jovem que tem uma família crente, não sei se a família, eu acredito que a família dele está nos caminhos de Deus. Mas que difícil, irmãos. Você agora, daqui a pouco, ninguém mais pode pregar contra um trans, os pecados que um trans comete, um pecado que um gay comete, o pecado que uma prostituta comete. Daqui a pouco nossa voz vai ser calada. Daqui a pouco vão silenciar a nossa voz. A igreja tem que acordar nestes últimos tempos. O povo de Deus tem que acordar, meus irmãos. Se a gente começar a concordar com isso, sabe, irmãos, nós vai estar aceitando e discordando desta palavra. Não é crime pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Que pecado tem pregar a palavra de Deus para uma pessoa, para um trans, para um gay, para uma prostituta, para um feiticeiro, um macumbeiro? Aceite quem quiser. Mas o dever do cristão é pregar a palavra de Deus. Claro que nós temos que respeitar
Se a pessoa quer escolher aquele caminho. Mas uma coisa eu digo, a Bíblia diz, não dê as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Se você falar de Jesus e a pessoa não quer, pare por ali. Não insista. Porque Jesus não é um objeto barato. Jesus é uma joia de grande preciosidade. Jesus é algo que não tem preço. E quando a pessoa não quer, não dê. Dê só para quem quer. O Senhor Jesus falou para os 70 discípulos, quando ele mandou pregar a palavra de Deus. Ele falou, vai de casa em casa. E ali na casa, onde tiver paz, você entre e repouse naquela casa. Mas se naquela casa não houver paz, pega os chinelos dos teus pés e bate a poeira. E saia daquele lugar. Saia daquele lugar. Porque aquele lugar não é digno de me receber. Sacuda o pó da sua sandália e saia daquela casa. Meu irmão, você encontra J.A. pela rua, não pregue para J.A. Ele não quer a palavra de Deus. Ele quer os caminhos que ele escolheu. Então você dá a palavra de Deus para ele, ele vai jogar fora. Ele vai fazer o que ele está fazendo aí, ó. Xingando a Bíblia. Xingando a verdade de Cristo. Xingando aqueles de palavrões, palavras feias, palavras horríveis. Xingando de um palavrão a verdade de Deus. A verdade de Cristo. Porque ele está na perdição. Ele está no lamaçal do pecado. E ele não aceita alguém contradizer ele, porque ele quer esse caminho. O caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho da sujeira. Então não pregue. Se você encontrar, não pregue. Porque ele está, ó, muito nariz empinado. Ele está se achando o bambambam da história. É um coitado, um pobre miserável sem Deus. Ele não é ninguém. Já foi alguém. Hoje ele não é mais nada. O homem sem Deus já não é mais nada. Principalmente aqueles que são arrogantes, nariz empinado. Quem é o J.A.? Um pobre coitado. Inútil. Inútil. Deus não precisa dele. Deus não precisa de ninguém. Deus usa pessoas que deixa ser usado. A escolha de você servir a Deus é tua. Se você não quiser ele, ele também não te quer. Se você rejeita ele, ele te lançará no inferno. Deus vai te colocar no inferno. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para Satanás. Mas a Bíblia diz que vai ser lançado no inferno todas as gentes que se esqueceram de Deus. Cada um escolhe seus caminhos, meus irmãos. Cada um escolhe as suas veredas. Cada um vai ter o que plantar. Deus falou: se vocês me amarem, eu te amarei. Se vocês me honrarem, eu te honrarei. Mas se vocês me abandonarem, eu te abandonarei. A escolha é tua. A escolha é tua de servir a Deus ou não servir. Deus não vai deixar de ser Deus, porque alguém resolveu não querer amar mais. Alguém resolveu não cantar mais para Deus. E aí, quantos milhões de anjos Deus tem lá no céu, que louva e adora a Ele todo dia, toda hora. E quem é você? Quem é J.A. na fila do pão? Quem é J.A. para esculambar a verdade de Deus? Quem é você, J.A.?
Tu é um verme que vai morrer, vai dar bicho. Você vai morrer, você vai virar pó debaixo dessa terra. Você não é ninguém. Você está com o nariz empinado, que Deus pode te abater se Ele quiser. Então, meus irmãos, a gente às vezes fica muito triste de ver uma pessoa que foi criada na presença de Deus. E quando sai da presença de Deus, vai viver a imundícia do pecado. E mesmo conhecendo a verdade, ele fala mal, vomita coisas ruins a respeito da palavra de Deus, porque a Bíblia contesta e confronta os caminhos que ele e outros tomaram. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, homem e mulher, abre a tua boca, não vamos nos calar, vamos ser boca de Deus nesta terra, porque a verdade está conosco. Vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. J.A., você pode xingar esta palavra, mas o autor desta palavra está te contemplando, está te olhando, e um dia você vai diante do tribunal de Deus, e você vai prestar conta das suas palavras, porque a Bíblia diz que por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Não sei se ele vai ver esse vídeo, que se não vê, amém, mas ninguém é nada diante de Deus. Irmãos, não te cales, não tenha medo, vamos protestar contra o pecado, todo tipo de pecado, porque nós somos boca de Deus nesta terra. Abre a tua boca e eu colocarei as minhas palavras na tua boca, diz o Senhor. Diz o Senhor, abre a tua boca e eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Não temas, meu irmão, não tenha medo de falar contra o homossexualismo, contra o lesbianismo. Não tenha medo de casamento de homens com homens, de mulher com mulher, não tenha medo. Nós somos escolhidos para morar no reino de Deus e para falar a verdade, até que Jesus volte. Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e que esta palavra te encoraje para falar a verdade de Cristo na terra. Tchau, meus irmãos, fica na paz do Senhor.